Ai, 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 eu nem acredito. Essa é a centésima aula que nós estamos gravando aqui no canal Ciência TV. Nem pareceu que passou tão rápido, um pouco mais aí de 6 meses, desde o momento que eu gravei a primeira aula aqui para ajudar os meus alunos. Hoje estamos chegando a 100 aulas. Então hoje é uma data especial, muito especial. Essa aula é uma aula especial. Gostaria de agradecer todo mundo que assiste as aulas. Tenho certeza que isso deve ajudar de alguma maneira. Sendo meu aluno no dia a dia ou não, tenho visto no próprio YouTube, tem muita gente agradecendo, pedindo mais aulas. Fico muito feliz porque a ideia sempre foi e sempre vai ser exatamente essa: poder passar um pouquinho daquilo que a gente sempre estudou, daquilo que a gente gosta, poder passar e ajudar as pessoas, né? Acho que educação no país é algo que é muito comprometido aqui no Brasil. Então acho que todo mundo, se fizer uma forcinha, doar um pouquinho daquilo que sabe, um pouquinho do seu tempo, a gente consegue chegar lá. Ok? Então eu queria agradecer do fundo do coração a todos aqueles que assistiram às aulas e gostaria de dizer que pelo menos da última vez que eu fui olhar nas estatísticas do Google, do YouTube, perdão, a minha aulas, todas as aulas juntas, tinham sido assistidas mais de 35 mil vezes. Você pode pensar, canais como Porta dos Fundos tem 35 mil views em menos de 10 minutos quando eles lançam um vídeo. Concordo, né? Não estou querendo competir nem de perto. Mas, lá os caras são bons pra caramba, os caras são comediantes. Eu tô pensando o seguinte, nós estamos falando aula de física aqui, né? Aula de física, 35 mil views. Eu posso ficar contente. Posso ficar contente. Se durante minha carreira toda, hoje eu tenho 11 anos em sala de aula, se eu tiver tido pouco mais de 1.000 alunos, é muito, em menos de 6 meses atingir mais de 35 mil pessoas, eu acho uma coisa muito legal. Muito legal mesmo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Depois dessa festa de 100 aulas, vamos trazer o tema da aula de hoje, que é calorimetria. A gente vai começar a estudar algumas coisinhas aqui, mas eu vou começar assim, ó. Tá vendo essa imagem? Parece uma imagem engraçada, né? O japonesinho ali, lá no Japão mesmo, dá pra ver que é Japão. Ele tá fazendo ali um camarão ali na frigideira com um ovo em cima da tampa do bueiro. Para os meus alunos, bom, os meus alunos sabem, a gente mora em Santos, né? Nós somos aqui de Santos. Eu nasci em São Paulo, mas moro aqui, trabalho aqui. Eu faço uma brincadeira para começar esse conteúdo, que é a seguinte: quem é macho? Macho que é macho quando vai na praia, aqui em Santos, se você realmente é macho, você tem que ir descalço. Então imagina aquele dia de muito sol, quando você bota o pé para fora, descalço, né? De casa ali, na rua, a calçada já tá quente, né? Aí você vai brincando de pisar só onde tem a calçada, que é a parte branca, vai indo. Quando você pisa no asfalto, tá mais quente ainda do que a calçada, tá fervendo. Ninguém tem coragem de colocar o pé numa tampa de bueiro, né? Que é mostrado nessa foto aqui. Parece que é brincadeira, mas tem um conceito científico, um conceito físico por trás disso muito grande, certo? Qual que é a ideia? O nosso problema é o seguinte: a quantidade de calor, ou seja, de energia térmica, que está chegando na calçada, no asfalto, na tampa de bueiro, na grama, na areia da praia, na água do mar, a quantidade de calor é a mesma, ou seja, a quantidade de calor por metro quadrado, eu posso até pensar, né? É a mesma. Só que tem alguns materiais que estão mais quentes que outros. Por que que isso acontece? Por que que a tampa do bueiro está mais quente que o asfalto e que o asfalto está mais quente que a grama, que tá mais... enfim. Por que disso, se a quantidade de calor chegando é a mesma? Isso acontece porque cada material tem uma propriedade específica em relação a calor. Essa propriedade específica nós vamos dar o nome de calor específico, certo? Então, alguns materiais precisam de pouco calor para sofrer uma grande variação de temperatura. Em compensação, outros materiais precisam de um pouco mais de calor, eles precisam receber um pouco mais de energia térmica para poder fazer exatamente a mesma variação de temperatura. Então, se eu tenho materiais que conseguem absorver calor de maneiras distintas, eu vou ter que, então, cada um deles vai conseguir aumentar a sua temperatura de maneiras distintas, certo? Então, se a gente tem esse problema em mente, vamos começar a formular aqui, então, a nossa teoria, certo? Eu falei para você que cada material vai ter uma característica que chama de calor específico, certo? Então eu vou anotar aqui pra gente que é por aqui que a gente vai começar, ó. Esse tal de calor específico. Vamos chamar ele de Czinho, certo?
Czinho. A partir de agora vamos dar o nome isso aí de Czinho de calor aqui, certo? Eu vou trazer um valor aqui para a gente ter uma ideia do que significa isso. Então, por exemplo, o calor específico da água, tá? Então eu vou deixar bem determinado, cada material tem o seu. O calor específico da água é na forma líquida, tá? 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que isso aqui significa? Tá? Qual é o significado lógico dessa constante aqui? Significa que se eu possuir 1 grama de água na forma líquida, ok? E eu tiver, por exemplo, ela numa temperatura, que eu vou usar a letra grega θ, uma temperatura inicial de, por exemplo, 20 graus Celsius. E eu quiser fazer variar essa temperatura para uma temperatura final de 21 graus Celsius, certo? Então ele sai de 20 vai para 21. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que nós temos uma variação de temperatura de 1 grau Celsius positivo. Ele aumentou, certo? Então, se eu tiver 1 grama de água e eu quiser fazer a temperatura desse 1 grama de água variar em 1 grau Celsius, então não necessariamente precisa ser de 20 para 21, pode ser de 35 para 36, de 42 para 43, assim por em diante. Não importa a variação de temperatura. Se eu, nessas condições, 1 grama de água, eu quero produzir então uma variação de 1 grau Celsius, esse 1 grama de água precisa receber uma quantidade Q de calor que é igual a 1 caloria. Ok? 1 caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água precisa para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então é exatamente isso que está sendo dito aqui. 1 caloria para cada grama de água para variar um único grau Celsius. Tudo na unidade. Esse conceito de calor específico é muito importante para a gente aqui agora. Porque tem duas colocações que eu posso fazer para você. Tá? Aqui no nosso canal tem um conjunto de aulas especiais. Aí você pode procurar aí, tanto no YouTube quanto no nosso site. Tem lá aulas especiais, certo? Eu dou algumas dicas. E 2 aulas são muito especiais nesse sentido. São aulas que eu falo sobre análise dimensional. Como eu posso fazer a previsão de fórmula olhando somente para a unidade. Então, a equação que a gente vai utilizar aqui, que é a equação fundamental da calorimetria, é o tipo de equação que naquela aula eu disse que a gente não precisa decorar. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Se você achou que é muito complicado, porque aqui a unidade ela já é um pouquinho maior que a outra, eu te sugiro que você vá nessas aulas e dê uma olhadinha no que está sendo dito lá, ok? Eu vou fazer o seguinte, o link para essas aulas eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, na descrição do vídeo, ok? Dessa aula mesmo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui por análise dimensional? Então eu posso até escrever assim, eu vou separar isso daqui, só um segundinho, separar aqui. Passar aqui tá? Então, assim, vou escrever assim, por meio de análise dimensional. Outro dia eu estava contando quantas equações a gente consegue deixar de decorar só fazendo análise dimensional, e assim eu brincando tinha chegado em 30. Escrevi 30 equações que tecnicamente a gente não precisa decorar, basta a gente saber a unidade. E se você estiver pensando no exercício de escola, de livro, de prova, ou de vestibular ou Enem, ele vai te dar sempre a unidade, então vai ficar fácil de saber, tá? Bom, por análise dimensional, o que a gente tem aqui? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. A gente está dizendo o seguinte, que a unidade de calor específico, Czinho, é calorias por grama vezes grau Celsius. Qual que é a ideia aqui? Calor específico, Czinho, vai ser dado em quê? Qual é a grandeza física que eu meço em calorias? É a quantidade Q de calor, certo? Então, a quantidade de calor recebida por um corpo, a gente vai usar a unidade de calorias, a gente vai usar a letrinha aqui, Q, ok? Então, vai ser Q dividido. Qual que é a grandeza física, a grandeza, né, que nós medimos em grama? É a massa de um corpo, não é isso? Tantos gramas, 100 gramas, 200 gramas de massa, perfeito? E nesse caso aqui, se a gente sabe que está variando a temperatura, grau Celsius mede temperatura. Então a gente pode dizer que aquele grau Celsius ali vai ser a variação, Δθ, variação de temperatura do corpo, certo? Então, partindo-se daqui, e daqui a pouco, tá, mais pro final da aula eu vou trazer um exercício para resolver, a gente pode chegar na nossa equação.
A equação fundamental da calorimetria, ela diz o seguinte pra gente, ele vai querer saber qual é a quantidade de calor que o corpo tem que receber para produzir essa variação. Então, se nós isolarmos o Q nessa equação, eu vou passar esses dois caras, a massa e a variação de temperatura, essas duas variáveis, eu vou passar, ó, aqui para cima. E aí vou ter como consequência que a quantidade de calor tem que ser igual à massa, que multiplica o calor específico, que multiplica a variação de temperatura. Essa é a equação que, tecnicamente, se você abrir o seu livro, você vai achar que você tem que literalmente decorar, certo? E se você prestar atenção, a própria unidade aqui vai estar te trazendo qual é a equação. Então fica aí a dica para aliviar um pouquinho aí a quantidade de equações que nós temos que decorar. Perfeito? Então voltando, recapitulando. A quantidade de calor recebida ou cedida por o corpo. Quando ela vai ser recebida? Quando a temperatura do corpo aumentar. Se a temperatura aumenta, ela só aumentou porque está recebendo calor. Lembrando, o que é calor? É a energia térmica em movimento. Tá? Então, calor e temperatura são coisas diferentes. Se você não lembra, eu aconselho que você volte nas primeiras aulas aqui do tema número 9, na aula 9.1, 9.2, isso está bem explicadinho, certo? Então, a quantidade de calor que tem que ser fornecida para um corpo para produzir uma determinada variação de temperatura vai ser diretamente proporcional à massa e ao calor específico. Então, quando a gente pensa em calor específico, vamos imaginar aqui, ó, só para a gente ver se a gente entendeu o que significa essa história de calor específico. Imagina que o calor específico da água, a gente sabe que, acabei de falar, é de 1 caloria por grau Celsius. E vamos imaginar, então, que eu tenho, aqui é da água, tá? Vou botar como letrinha A, e eu tenho o calor específico de um certo metal, tá? Um metal genérico aqui. E o calor específico dele é de, vamos imaginar, 0,2 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, nesse caso, a minha pergunta que fica aqui pra gente pensar um pouquinho é: qual deles, então, vamos imaginar que eu coloque 1 grama, a mesma quantidade de massa, tá? 1 grama de água e 1 grama de metal. Eu coloco esses dois no forno. Deixo um certo tempo lá, recebendo a mesma quantidade de calor, porque vai estar distribuído de maneira homogênea, vamos pensar assim. Então, a quantidade de calor que os dois estão recebendo é exatamente a mesma. Partindo-se disso, tá? Eu tenho a mesma massa, eu tenho a mesma quantidade de calor, o Qzão aqui pra gente é o mesmo. Qual deles, quando eu tirar do forno, vai estar com uma temperatura maior? O que você acha? Tecnicamente você acaba pensando que é aquele que tiver maior calor específico. Toma cuidado, certo? Não é. Vamos pensar. Para a água, nesse caso, para 1 grama de água variar 1 grau Celsius, ela precisa receber 1 caloria. Então vamos imaginar que no total, realmente, o nosso fogo, lá o forno, tenha fornecido 1 caloria. Tanto para a água quanto para o metal. Se forneceu realmente 1 caloria, significa que esse 1 grama de água aumentou 1 grau Celsius. Perfeito? Ao passo que, se o metal recebeu 1 caloria, e para ele variar em 1 grau Celsius a temperatura dele, ele só precisava de 0,2, então quando ele recebeu 0,2, ele variou 1 grau Celsius. Quando ele recebeu um total de 0,4, ele variou, portanto, 2 graus Celsius. Então, me perdoe se eu estiver sendo muito didático aqui, né? A gente consegue até pensar, né? Direto. Mas eu vou fazer passo a passo. 0,6 calorias, 3 graus Celsius. 0,8 calorias, ele vai ter conseguido variar, então, 4 graus Celsius. E, de final, se ele receber mais 0,2, vai dar 1 caloria, que foi o total recebido, ele vai, então, variar 5 graus Celsius. Ou seja, se eu tenho a mesma massa de materiais, eles estavam inicialmente na mesma temperatura e eles receberam a mesma quantidade de calor, nesse caso o material vai ter aquecido 5 vezes mais do que a água, certo? Nesse caso, como ela variou 1 único grau Celsius, esse metal vai ter variado 5 graus Celsius. Então, na verdade, quanto menor for o calor específico de um corpo, maior vai ser a variação de temperatura dele, certo? E se você observar, é exatamente isso. O calor específico é aqui em cima e a variação aqui embaixo, ó, delta, teta, está aqui embaixo no calor específico. Portanto, a variação de temperatura é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto menor for o calor específico, maior vai ser a variação. Por quê? Porque ele precisa de menos calor para poder variar 1 único grau Celsius. Pegou a ideia?
Legal, né? Tranquilo. Bom, o que eu vou fazer então agora? Eu trouxe um exercício só para ilustrar, formalizar a aplicação dessa equação. Na nossa próxima aula, na aula 9.13, eu vou fazer somente a resolução de alguns exercícios, nada mais, tá? Então, para assistir, para pegar direitinho a aula 9.13, é essencial que você tenha de fato entendido tudo isso daqui, perfeito? Bom, vamos lá, deixa eu apagar aqui, para a gente poder fazer a nossa questãozinha aqui. A ideia é essa. 100 gramas de água são aquecidas de 20 graus Celsius até 70 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor recebido por essa massa de água nesse aquecimento. Esse é o nosso problema, certo? Então, vamos reler esse enunciado para ver o que ele traz de informação e o que ele pede exatamente. Logo de cara ele fala que 100 gramas de água, 100 gramas nada mais é do que massa. Então, ó, vamos fazer uma legendinha aqui. A massa de água são 100 gramas, perfeito? São aquecidas de 20 até 70. Bom, aqui eu vou fazer detalhadinho. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. E temperatura final, 70 graus Celsius. Disso já implica uma coisa. Eu tenho que a variação de temperatura, ou seja, o quanto variou, de 20 para 70, variou em mais 50 graus Celsius, correto? Essa informação eu consigo extrair disso daqui. Sabendo que o calor específico da água, então o Czinho aqui, ó, é de 1 caloria para cada grama vezes grau Celsius, calcule a quantidade de calor que foi recebido por essa massa de água. Então o que ele quer saber, ó, é a quantidade de calor. Como que nós vamos conseguir relacionar essa grandeza? Vamos imaginar o seguinte, eu vou resolver isso de duas maneiras diferentes. A primeira delas por análise dimensional, onde você não precisa decorar a equação. E da segunda, se você não entendeu essa história de análise dimensional, acha que é muito complicado, vai mais atrapalhar do que ajudar, eu vou resolver, na verdade, essa questão pela equação, ok? Então, aqui, ó. Qual que é a unidade, então? O que a gente tem que fazer? Onde está a nossa equação? Nossa equação está exatamente aqui, ó. Nesta unidade. Então, o calor específico são tantas calorias por grama vezes grau Celsius. Qual que é o valor do calor específico da água? Ele disse aqui pra gente, ó, 1 caloria, certo? Então, o valor de, aqui, ó, 1 vai ser igual. Calorias é exatamente a unidade da quantidade de calor. Então é exatamente isso que eu preciso definir. Então ou eu deixo como calorias aqui, ou então eu substituo pela letrinha Q, porque eu sei que é exatamente isso que eu preciso calcular. Se quiser substituir por X, não tem problema. Por Y, por Z, tanto faz, tá? Então não tem problema. Vamos lá. Qual que é a grandeza que eu meço em gramas? Massa. Quantos gramas eu tenho? 100. Então dividido por 100, que multiplica. Qual foi a variação de temperatura aqui? Variação de temperatura, ou seja, quantos graus Celsius eu tenho? 50, correto? Tá aqui. Então, 100 vezes 50. Então, resolvendo isso, eu vou ter que 1 é igual a Q dividido 100 vezes 50 vai dar 5.000. Portanto, se eu passar esse 5.000 para cá multiplicando, o nosso Q vai ser 5.000 vezes 1, portanto, 5.000 calorias. Perfeito? E eu não utilizei a equação. Eu utilizei simplesmente isso aqui, ó. A unidade do calor específico. E isso chama-se análise dimensional. Não é trapaça. Não é querer dar uma de malandro. O que acontece é que no ensino médio as pessoas não têm, os adolescentes não têm maturidade matemática para no primeiro ano a gente poder, logo de cara, expressar isso. Certo? Tá? Então, vamos lá. Então, eu posso escrever assim, 5.000 calorias. Eu posso escrever num múltiplo de calorias, falar que são 5 quilocalorias, porque o prefixo quilo, essa grandeza significa 1.000, portanto 5.000 calorias. Legal? Se você achou difícil fazer isso daqui, a gente pode fazer do jeito convencional. Qual que é o jeito convencional? Lembrando a equação, Q igual a M vezes C vezes delta θ, portanto Q vai ser igual a massa, são 100 gramas, e estão anotadas aqui, perfeito? O calor específico da água está aqui, então vale 1, vezes a variação de temperatura que está aqui, vale 50. O que, portanto, vai ser 100 vezes 1, 100, 100 vezes 50, novamente. Temos as 5.000 calorias
ou 5 quilocalorias. Legal? Essa é a ideia, tá? Então se você achou que fica difícil para análise dimensional, faz pela equação. Você vai ficar em detrimento de lembrar a equação. Esse vai ser o nosso problema. Nós temos centenas de equações no ensino, pouco mais de 100 equações somente de física, somente no ensino médio. Então a gente pode ficar meio doido da cabeça com esse tipo de coisa. Legal? Bom, então chegando ao final dessa aula especial, 100 aulas aqui para o canal. Lembrando que o nosso canal tá com um sistema novo no site scientiatvbr.futurecom.com.br, tá? Aqui todas as aulas estão organizadas, bonitinhas, tem aula para professor, tem aula de biologia, tem aula de química, enfim, fique à vontade para assistir nossas aulas, que a ideia é poder ajudar. Se você acha que tá legal, né, que você quer ajudar a contribuir, que você pode ajudar a contribuir, você pode estar patrocinando essa ideia, você clica aqui nesse botãozinho, patrocina essa ideia, pode fazer uma doação no valor que você achar que todo esse trabalho merece, legal? Mais uma coisa para lembrar, ó, estamos também agora com uma página no Facebook, facebook.com/CientiaTV, passa lá, dá um like, tá aqui, tá como, obviamente tá como aqui, tá como proprietário da página, tá aqui, dá um like lá, e aí a gente vai colocar sempre uma novidade aí, quando tiver aula nova também, conectar um pouquinho mais fácil com vocês, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai resolver exercícios. A gente se fala lá. Grande abraço.